O que me traz à tribuna nesse momento para falar como líder do meu partido é sobre a medida provisória 670 que nós votamos no dia de ontem aqui nessa casa. Essa medida provisória, ela trata, ou foi aqui votado ontem, a questão do imposto de renda, das faixas do imposto de renda que nós trabalhamos numa longa negociação com o governo, mas que dentro dessa medida provisória também tem outros itens que vieram da Câmara, como emendas lá apresentadas e que não foram aqui no Senado no dia de ontem, na noite de ontem, discutidas, pois se qualquer alteração que fizéssemos a essa medida provisória, nós teríamos que voltar com ela para a Câmara e isso com certeza traria muitos prejuízos a todos os contribuintes, já que dependia dessa votação de ontem para que as novas alíquotas do imposto de renda passassem a valer. Mas dentro dessa medida provisória veio uma emenda da Câmara que eu gostaria de fazer o comentário de hoje, já que não fiz ontem, porque ontem era dia de votar e hoje podemos falar um pouco sobre ela. Uma emenda apresentada pelos deputados Valdir Colato, Alceu Moreira e Osmar Terra, e que foi destacada na votação lá na Câmara pelo deputado Nilson Leitão, do PSDB do Estado de Mato Grosso. E o que esses parlamentares, o que os deputados, o que a Câmara aprovou e mandou para o Senado, que nós também já aprovamos, e que, portanto, agora depende do veto ou da sanção da presidente Dilma. E eu quero usar da tribuna, nesse momento, estou usando a tribuna, para pedir à presidente que não faça veto sobre essa matéria. Quero defender que ela permaneça, que é a isenção do PIS/COFINS sobre o óleo diesel, utilizado pelos caminhoneiros, pela agricultura e por todos aqueles que transitam pelo país. Afinal de contas, no dia de ontem foi o dia do motorista, portanto foi um presente aos motoristas, só espero que esse presente se concretize, já que no dia de ontem nós comemoramos então o Dia Nacional, o Dia do Motorista no Brasil. E essa isenção, senhor presidente, para ter uma ideia da importância dela para o setor produtivo e também motoristas, agricultores e todos mais, isso corresponde a quase 20 centavos por litro de diesel consumido no transporte e na agricultura brasileira com essa isenção. Portanto, o PIS e a COFINS são impostos extremamente onerosos, pesados, sobre as atividades que movimentam o país. Como nesse momento, vivemos um momento de grande crise, um momento onde a economia não está parada, a economia está de marcha ré, né? E lembro-me que num das intervenções que fiz aqui nessa tribuna, eu dizia que, na minha opinião, pelo que eu via, nós teríamos aí uma redução do PIB na ordem de 2% negativo esse ano. Os economistas, o próprio governo já admite 1,4%, 1,5%. E como a economia continua ainda de ré, eu não acho que eu esteja muito errado. O meu centro da meta de 2% de PIB negativo esse ano, eu acho que ainda será alcançado. Portanto, para que isso não aconteça, precisamos ter novamente estímulos à economia brasileira. Eu considero a economia brasileira como um avião, como um automóvel, no sentido genérico, para as pessoas poderem entender. No momento em que você está freando, você está segurando, você está diminuindo a velocidade. E você só começa a andar novamente a partir do momento em que você colocar o pé no acelerador ou botar a mão no manche do avião para que os motores possam funcionar e ter maior rotação e levar esse veículo para frente. Pois o governo ainda continua botando o pé no freio. Portanto, não vejo no horizonte nenhuma possibilidade de chegar no final do ano e até metade do ano que vem de qualquer mudança na economia brasileira, a não ser a mudança para pior. Cada vez mais desemprego, cada vez menos empresas abertas, cada vez mais dificuldade, retração e também, no final, cada vez menos a arrecadação e, portanto, as contas públicas brasileiras vão ficando cada vez pior. Porque o governo não produz nada, o governo arrecada impostos. E arrecada impostos daqueles que trabalham, daqueles que produzem, daqueles que geram riquezas. O governo simplesmente é um coletor de impostos. Muito bem, se a economia não vai bem, é óbvio, né, que o Estado brasileiro também arrecadará menos.
Com exceção de quem nesse momento? Dos estados, que com o aumento da energia elétrica, o aumento da energia elétrica que chega a alguns estados a 70% do aumento da energia elétrica esse ano, os estados brasileiros, lá, digo, o estado de Mato Grosso, outros estados, eles estão arrecadando mais, porque a base de arrecadação deles é em cima do preço da energia. Portanto, 30%, 25% ou 27%, 28% de ICMS sobre a energia é um aumento bastante grande que temos na arrecadação dos estados nesse momento. E assim também a União, ela acaba arrecadando e se alimentando sobre os preços administrados, sobre os preços que ela coloca. Só tem prejuízo com os juros, porque os juros batem na conta direta do governo brasileiro ou da sociedade, que tem que cada vez mais retirar dinheiro da economia para pagar juros. Portanto, eu, nesse meu pronunciamento, onde eu solicito à presidente da República, à presidência da República, aos economistas brasileiros, ao ministro Levi, ao ministro do Planejamento, para que possam olhar nessa questão do PIS e da COFINS, do óleo diesel, não como alguém que está abrindo mão de uma arrecadação, mas de alguém que está fazendo um incentivo na economia brasileira para que ela possa começar a retomar a sua velocidade, possa retomar e começar a crescer novamente. Caso contrário, como já disse aqui, nós não teremos nesse ano e o ano que vem, pelo menos até metade do ano que vem, qualquer reação na economia brasileira. Aqueles que me ouvem, tanto pelo rádio quanto pela TV Senado, tenho a certeza, e não quero ser profeta do mau agouro, mas tenho a certeza que muito, muito ainda vai piorar antes de voltar a melhorar, a crescer a economia brasileira, porque, como disse já repetidamente nesse meu discurso, nós estamos vendo o governo com o pé no freio, nós estamos vendo o governo desacelerar. E a economia nada mais é do que o reflexo das atitudes que o governo faz, principalmente numa economia como a nossa, brasileira, que tem um grau de intervenção muito grande. O governo, nós temos uma legislação que faz com que nós nos envolvemos em tudo. O Estado é regulador de tudo, o Estado é dono de tudo, o Estado acaba botando o dedo e o nariz onde não deve. E aí a economia paga o seu preço e a gente está vendo, então, o nível de desemprego crescer, né? As pessoas num desespero tremendo. Todo lugar que você vai hoje tem oferta de mão de obra, tem gente que te pede serviço, e todo tipo de serviço. A construção civil, um desastre que está acontecendo. As construtoras do programa Minha Casa Minha Vida, grande parte delas sofrerão com recuperação judicial, não tem outro caminho, já que não conseguem receber os recursos que são destinados a eles através dos financiamentos. Os motoristas, do qual reivindico aqui o PIS e o COFINS para melhorar a sua vida, já não tem mais o que fazer, abandonam seus caminhões nas beiras das rodovias. O programa que foi desenhado por uma medida provisória para a renegociação das dívidas dos caminhoneiros até agora não andou, não saiu nem para os pequenos com faturamento até 2.400.000, conforme prometeu o governo, e nem para aqueles acima de 2.400.000, que é uma reivindicação para o BNDES e que o Ministério da Fazenda tem que dar o seu de acordo para funcionar e que não impacta nas contas públicas brasileiras, já que é um financiamento a nível de mercado, com preços de mercado. Portanto, o governo, infelizmente, ele não está olhando, como dizia sempre lá no estado de Mato Grosso, ele não está olhando a floresta como um todo, ele está olhando uma ou duas árvores, está olhando o ajuste fiscal, o ajuste econômico por parte do governo, mas ele não consegue olhar o conjunto da sociedade, o que vem acontecendo como um todo. E, portanto, é muito prejudicial aquilo que vem acontecendo nesse momento. Para finalizar, presidente, dizer que essa isenção para um caminhoneiro autônomo significa que ele teria um ganho nesse momento, algo como de R$ 2.000 a R$ 3.000 por mês no seu salário, caso nós consigamos deixar com que não haja cobrança do PIS e COFINS sobre o óleo diesel. Portanto, seria
um alento à economia brasileira, à agricultura brasileira, a todos aqueles que usam o transporte. Aliás, nós somos um país, e como os outros, vivemos sobre rodas, ou sobre rodas de caminhões, de carros, de trens, ou na navegação como Esse papel de presidente da mesa, assim, às vezes é chato, né? Tem que ficar dando mais um minuto, mas já vou finalizar. Tranquilo, presidente. Muito obrigado. Então, só para concluir, nós somos um país que temos uma economia que, basicamente, anda sobre rodas, não é? Principalmente nas rodas dos caminhões. E são esses heróis da estrada, do qual nós comemoramos o dia ontem, no dia deles, né? É que eu estou aqui fazendo essa intervenção, então, em nome do agricultor, em nome do caminhoneiro, em nome da economia brasileira, que o governo não olhe isso como uma falta de recursos no seu caixa, mas veja isso como um incentivo à economia brasileira para que ela possa voltar a andar, né? Devagar, e para que nós possamos continuar aí ao longo do ano, o ano que vem, sair da tremenda crise que nos encontramos nesse momento. Muito obrigado pela sua paciência, presidente.